Nosso projeto tem como foco bem simples. A nossa ideia seria de coletar alguns objetos, como por exemplo caixa de plástico, materiais de madeira, cartazes, panfletos de propagandas, caixas de papelão e etc., para que pudéssemos reutilizar eles, assim reciclando-os. Nosso grupo faria isso indo a feiras ou eventos para coletar esses materiais que seriam descartados e ver o quão viável seria reciclá-los para a criação de outros objetos, como por exemplo essa prateleira que é mostrada na imagem, ou até mesmo algum tipo de banco utilizando caixas de madeira e caixas de plástico. História da invenção do plástico. O plástico foi inventado em 1907 por Leo Baekeland. Ele foi um inventor e empresário belga considerado o pai da indústria do plástico. Com a invenção do bakelite, que foi o primeiro polímetro confeccionado, mas o plástico não era usado na mesma quantidade de hoje em dia. O uso do plástico realmente ficou popular depois da Segunda Guerra Mundial, com a invenção de outros tipos de plástico, como isopor, polietileno, vinil e PET, que nós usamos muito hoje em dia na produção de garrafas PET. O plástico, mesmo sendo uma matéria-prima muito boa para a produção de vários produtos, ele possui um grande problema. Na maioria das vezes, ele é descartado, sem nenhum tipo de uso prolongado, e também é descartado de maneira incorreta. E o problema disso é que ele demora muito tempo para se decompor no meio ambiente, podendo levar até mesmo 400 anos. Não existe nenhuma maneira boa de descartá-lo por completo, com a exceção, claro, da reciclagem. Com a reciclagem, podemos descartar uma grande quantidade de plástico existente no planeta, e evitar com que exista mais usos futuros do plástico, assim suportando as ODS 12 e 13. O Brasil é um dos países que menos recicla o plástico comparado com a quantidade que produz. Tal quesito deve ser mudado pela nossa sociedade para um bem maior. Atitudes a serem tomadas para aliviar o problema. Uma das maneiras mais comuns de se aliviar a quantidade de plástico que é completamente inutilizado é através da reciclagem, que pode reaproveitar o material que seria descartado ou inutilizado por um bom tempo. Outra maneira é reduzir o consumo de produtos que utiliza do plástico. A sua fabricação pode ser prejudicial ao meio ambiente e gerar gases greenhouse. E também evitando ao máximo a incineração do plástico, que também é um grande fator responsável pela poluição do ar. O nosso projeto faz parte através da reciclagem, dando um novo propósito para um objeto que seria descartável e provavelmente não reciclável. Em conclusão, é importante que todos foquem em reduzir os problemas que o mau descarte e a produção extrema de produtos que prejudicam o meio ambiente, principalmente o plástico, sendo um dos produtos mais utilizados, que não existe nenhuma maneira fácil de resolver o problema no futuro próximo, assim suportando as ODS 11, 12, 13, 14 e 15. As ODS sendo uma coisa muito boa que a população em geral e os governos de vários estados do mundo deveriam seguir. As ODS garantem com que exista vida humana no futuro e de que as gerações futuras possam viver uma vida boa, similar à vida que nós vivemos. As ODS que o nosso grupo suporta são a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, isso se dá através do reciclamento, a ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, o uso reduzido de materiais de plástico, a 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, os vários plástico produzido e descartado podem gerar gases greenhouse, a vida na água, como sabemos, vários canudos e outros tipos de plástico interferem na vida e na respiração de vários peixes e outros tipos de animais, e a vida terrestre. Os vários plásticos podem poluir rios, entre outros coisas. Essas ODS têm como objetivo parar com que todos esses mal defeitos ocorram.